Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 15 de junho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, vou conversar com o delegado Fernando Veloso. Doutor Veloso, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, estou muito honrado em recebê-lo aqui. Eu aqui agradeço, Mauro, é um imenso prazer estar contigo aqui com a tua audiência do Fala Baixada. Doutor Veloso, você é um delegado experiente, já foi chefe da Polícia Civil, é consultor na área de segurança pública. Eu, consultando aqui os dados do INSP, que é o Instituto de Segurança Pública, e nos mostra que os índices de segurança, né, vêm baixando. É fato isso? Mauro, a gente tem duas questões a destacar quando você fala das estatísticas dos crimes que acontecem. Eles dão um retrato para a gente, necessariamente não são um retrato da realidade, porque muitos crimes deixam de ser registrados, e aí eu já vou fazendo logo um parênteses aqui, incitando, conclamando as pessoas da Baixada que não deixem de fazer esse registro, ele é muito importante. Às vezes são crimes menores, mas é importante que esse registro seja feito para que ele apareça, conste na base de dados da polícia, para que a polícia possa ter o cenário real e aí fazer o seu planejamento. Mas dito isso, o Rio de Janeiro ele tem um diferencial, como você disse, o Instituto de Segurança Pública, ele processa esses dados a partir das informações que são geradas pelas polícias, pela Polícia Civil e Militar, e ele cede essa informação, inclusive, para todos os que estão acompanhando a gente aqui da Baixada agora. Então, se você tem curiosidade de saber se o índice de roubo de carro, roubo a transeunte ou até morte violenta está aumentando ou diminuindo no município onde você mora, você pode fazer isso. É só acessar o site do Instituto de Segurança Pública lá que você vai ter condição de comparar isso. Agora, tem um mecanismo que as pessoas podem também utilizar, que é o registro virtual. Para que crimes como roubos de celulares, existe isso também, né? Sim, a polícia isso já vem sendo melhorado há alguns anos. Eu tive, inclusive, a oportunidade de criar o primeiro embrião em que a gente colocou esse tipo de recurso à disposição da população e faz um diferencial danado, não só para o cidadão, porque ele pode fazer o registro de ocorrência no computador, de casa ou do trabalho, ele vai ter aquele documento para ele, mas principalmente para a polícia, para o poder público, para ela poder ter o cenário real do que está acontecendo. Isso pode ser feito pelo site da Polícia Civil, você acessa lá, que ele é muito fácil, é muito simples, é autoexplicativo, é feito justamente para o leigo, para que ele faça aquela ocorrência e não deixe de fazer essa notícia. É muito importante. Alguns crimes, Mauro, a gente tem o que chama de cifra negra, aqueles crimes que não são notificados, que eles são na proporção de 1 para 10, ou seja, a gente tem o registro de 1, normalmente outros 9 não são registrados, em algumas situações. Não acontece com roubo de carro, por exemplo, que todo mundo registra, mas é importante aí esse facilitador do registro online, ele vem para facilitar, trazer conveniência para o cidadão e para o próprio poder público poder planejar melhor a segurança pública. Às vezes a gente vê assim, entrevistas de alguns delegados, o secretário, ou o chefe de polícia, ou o comandante do batalhão falando de uma chamada mancha criminal. Isso tudo é acompanhado, faz com que a polícia, especialmente a polícia militar, acompanhando essa chamada mancha criminal, combata com maior rapidez o crime, é isso? É importantíssimo. Imagina, você não tem como resolver um problema se você não consegue ao menos dimensionar esse problema ou saber onde esse problema está acontecendo. E o crime ele não é estático, ele não acontece num lugar e fica acontecendo sempre. Ele migra, ele vai mudando, horários e formas de agir, e é através do registro de ocorrência que a polícia tem uma base de dados gigantesca e com essa base a polícia tem condições de traçar uma estratégia. Então, se determinada viatura da Polícia Militar vai ser colocada num local, ou se ela vai circular numa área ou não, isso vai depender muito do volume de ocorrências que acontecem ali. Só para você ter uma ideia, Mauri, para a tua audiência do Fala Baixada, no Rio a gente tem cerca de 1 milhão de ocorrências que são registradas a cada ano. Então isso, você imagina a quantidade de informação que não vem junto com essas ocorrências. Então é importante que essas ocorrências sejam feitas. Agora a gente entende que é caro para o cidadão que já foi vítima, às vezes teve um telefone ali, já foi furtado, não teve uma violência, ele diz, eu vou perder meu tempo com isso, eu já tenho dissabor de perder meu patrimônio, mas é importante que ele faça isso para evitar, talvez, que isso aconteça de novo com ele numa outra oportunidade, ou com uma outra pessoa querida sua, e aquilo estancar ali uma atividade criminosa. Então, esse facilitador do registro online, ele é uma ferramenta para que a polícia possa definir a sua estratégia no combate ao crime. É muito importante, mas ele depende da participação do cidadão. Alguns crimes que existiam muito no passado, parece que desapareceram ou diminuíram muito, como os crimes de sequestro
E mesmo assalto a banco, né? Isso é em razão da tecnologia. O que aconteceu que esses crimes, o marginal, o delinquente, ele não faz mais uso desse tipo de crime? São crimes específicos, eles têm alvos específicos, eles atingem segmentos específicos da economia. Já houve épocas aqui em que, né, era complicado, aquela onda de sequestro que a gente tinha. A Polícia Civil tem uma delegacia especializada nisso, a Delegacia Antissequestro, que desenvolveu uma estratégia, desenvolveu um método para enfrentar isso. Né? Vamos dizer assim, essa estratégia incluiu também uma integração melhor com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. E, enfim, foram definidas ações, né, de enfrentamento às organizações criminosas que praticavam esse tipo de crime, e aí fez com que esse tipo de ação criminosa ficasse desinteressante, né, porque o sequestro dava muito lucro. Né? Então, na medida em que ele começou a se tornar mais difícil, ele ficou desinteressante. Agora, tem um outro crime, Mauro, que você falou de um que a gente não tem mais, né? Mas as ferramentas de controle dele estão aí. Né? A Delegacia Antissequestro está funcionando, há uma série de ações de monitoramento, inclusive, que os policiais que estão sediados lá têm que fazer, porque a gente não pode, parou de tomar conta, isso pode voltar a acontecer a qualquer momento. Mas tem um crime que a gente fala pouco hoje, mas ele está muito presente, e ele é perturbador, é um crime silencioso, a gente não percebe um disparo de arma de fogo, mas ele pode destruir uma família, ele pode destruir um negócio, ele pode abalar a nossa economia, que são os golpes, são os estelionatos. É um crime que está crescendo muito, cresceu muito durante a pandemia, né? Em grande parte, talvez, por conta do maior uso que nós temos feito da internet para fazer todas as operações que nós fazemos, bancárias, etc. Então, esses golpes, esses estelionatos têm crescido muito, a grandeza de crescimento deles é absurda. Então, é um crime, né, que precisa da ação da polícia, precisa de investigação, mas também conta muito com a participação do cidadão no sentido de se precaver, de tomar uma série de cuidados. Então, eu falo do estelionato, as pessoas dizem, mas ninguém morreu, né? Ninguém tomou um tiro, mas tem pessoas que sofrem aí, né, lesões no seu patrimônio que podem chegar a dezenas de milhares de reais. Isso deixar uma família numa situação difícil por conta de um vigarista, né, que usou uma artimanha lá na internet, ou invadiu o seu computador, ou fisgou os seus dados do banco, ou clonou seu cartão de crédito. Isso está acontecendo muito. Todos os outros crimes, como você disse no início, eu acabei não respondendo, né, mas os crimes violentos, os roubos de veículo, roubos de carga, todos esses crimes, felizmente, graças a Deus e graças a uma ação das polícias, eles têm diminuído. Mas o estelionato não. O estelionato está na mão inversa, ele está justamente crescendo, né, e a gente vê famílias que às vezes trabalham a vida inteira, juntam um patrimônio, e aí vem um vigarista desse, numa única oportunidade, leva lá todo as economias que a família fez. Então, é muito cuidado sempre com esse tipo de crime. E quando ele é perpetrado de dentro da cadeia? Isso é Você traz um assunto para a nossa conversa aqui, que é o sistema prisional. Eu fui secretário de administração penitenciária por 7 meses recentemente, né, e a gente causa um certo espanto quando a gente diz para o cidadão, né, que um crime é praticado dentro da cadeia. Porque, afinal de contas, o que todos nós queremos é que, se alguém cometeu algum crime, ele é tirado de circulação, e a partir do momento que ele sai do convívio, ele para de oferecer risco para a gente. Isso é o natural. Né? A gente não deveria ter crimes acontecendo dentro do sistema prisional, mas eles acontecem. E acontecem, grande parte deles, né, se não forem esses crimes de golpe, né, de estelionato, o comando das próprias facções criminosas continua acontecendo de dentro do sistema prisional. Então, isso é alguma coisa que merece muito a nossa atenção. Né? Você sabe, eu sou um defensor ferrenho, né, de que as pessoas, né, é importante que o cidadão da Baixada Fluminense, esses quase 4 milhões, né, de habitantes da Baixada, que sofrem muito com a violência, né, que certamente são impactados, estão ouvindo a gente aqui no teu programa hoje, né, e a gente fica pensando assim, os criminosos estão lá dentro da cadeia, o que acontece dentro dos muros não me interessa. Né? Eu não tenho parente preso, eu não trabalho no sistema prisional, eu não tenho nada a ver com essa história, até porque é um ambiente, né, que repele a gente, não é nada convidativo. Né? Só que o que acontece dentro da cadeia nos interessa sim, nos afeta. Se a temperatura aumentar lá dentro, aumenta aqui fora também. Então eu sou um defensor ferrenho de que a gente se dedique, a gente como sociedade, a gente se dedique a entender melhor como funciona o sistema penitenciário, né, o que nós podemos exigir como sociedade do poder público para que o preso esteja efetivamente preso e não continue comandando as suas organizações criminosas aqui do lado de fora. Isso nos afeta, se nós temos mais violência ou menos violência, tem muito a ver com o que está acontecendo dentro das unidades prisionais. Agora, o nosso sistema penal, na sua opinião, já que o senhor é um especialista no assunto,
ele já está ultrapassado, ele precisa ser atualizado, depende muito de iniciativa política nesse sentido. E ainda nesse sentido, nós estamos aí num ano eleitoral, há poucos meses das eleições. É importante que a gente conheça os nossos candidatos, saber quem a gente vai votar para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para senador, para presidente. É super significativo porque são os guardiões da lei. Mais que isso, os elaboradores da lei. O senhor concorda? E os que fiscalizam também, em especial no caso dos deputados. Olha, Mauro, eu acho que as pessoas têm a tendência em achar que a participação política delas nesse processo, a gente entende um pouco que cada um está muito preocupado com a sua vida, né? Quem tem o seu pequeno negócio lá, durante 23 anos eu fui pequeno empresário, empreendedor, e a gente tem que matar vários leões todo dia para continuar sobrevivendo. É natural que as pessoas entendam assim, olha, eu vou votar, no dia eu não vou deixar de votar, e a minha participação política começa e termina nesse dia no apertar aquele botão. Não é bem assim. Se você fizer isso, você está dando um cheque em branco para uma pessoa que vai tomar decisões que vão impactar na sua vida empresarial, na vida da sua família, na segurança da sua família, do seu filho. Então, a sua participação ela tem que ser bem maior. E aí, quando a gente fala, você falou de chefes do Poder Executivo, seja estadual, seja o próprio presidente da República, é muito importante a gente ter pessoas nesses cargos, né, que sejam pessoas que representem de fato os nossos interesses e os nossos valores, mas os parlamentares estaduais e federais, eles também desempenham um papel muito importante. Né? Eles vão se basear, né, no que as pessoas exigirem deles. E se você, num momento como esse, se você não conseguir ter a clareza, né, para identificar nas pessoas, não o que elas falam, né? É muito comum nessa época aparecer muita gente, muito bem, né, maquiada, vamos dizer assim, produzida com o marketing, e começa a dizer uma série de coisas do futuro. Eu acho que é importante que o cidadão, e aí, nesse sentido, eu tenho um carinho especial por quem mora na Baixada, porque a gente, como na atividade policial, a gente sabe que o pessoal da Baixada é impactado por essas decisões, né? Se forem mais bem elaboradas, vão ter uma vida melhor, senão ao contrário. E é importante que ele tenha essa noção. Não se deixe levar pela fala de ninguém, não acredite, você não precisa acreditar, mas procure o passado dessa pessoa, ver o que ela fez, qual a história dela, quais os valores que ela defende, né, ao que ela está vinculada ou não, para saber se ela de alguma maneira se alinha com o que você pensa. Né? Depois de tanto tempo na Polícia Civil, agora recentemente, o senhor foi convidado a ingressar na vida pública. Eu queria saber quais são os seus propósitos, mas eu vou lhe perguntar daqui a pouco, e a resposta também virá em seguida, certamente, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com o delegado Fernando Veloso, delegado da Polícia Civil. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, sessentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o delegado Fernando Veloso. Professor Fernando Veloso, essa sua opção política, não é? Claro, demanda de um apoio grande, né, de colegas seus da Polícia Civil, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar também, no estado inteiro, né? Você é uma figura representativa. Quando um servidor público, não é,
resolve abraçar a política. Isso, na sua opinião, é positivo? Olha, Mauro, foi uma decisão difícil. Na realidade, eu acho que o que explica um pouco essa decisão é a história da minha vida. Eu sou filho de portugueses que vieram da lavoura de Portugal, há 60 e poucos anos, chegaram aqui no Brasil, né, com uma mão na frente e outra atrás, como meu pai costumava muito dizer. E ao longo da vida, né, eu tive a oportunidade de chefiar a Polícia Civil por quase 3 anos, depois chefiei o sistema penitenciário, enfim, como você disse, eu tive a oportunidade de comentar segurança pública, e eu achei que, né, foi um sucesso onde aquele garoto, filho de portugueses, conseguiu chegar sem relação nenhuma, de vínculos de amizade com política, com nada disso, com ninguém do poder. Só que eu tenho um filho pequeno, né, e a gente, na polícia, a gente vivencia muita coisa, muita história bacana, a gente conhece muita gente bacana, mas a gente vivencia muita história de dor, e a gente vê muitas coisas que poderiam não ser tão difíceis para as pessoas assim. Mas essas questões são decididas na política. Então eu, né, assim como muitas das pessoas que estão acompanhando a gente agora, tinha uma certa retração com essa história de política. Né? Um ambiente, sabe, que a gente assim, não é atraído por isso. Mas o que me atraiu na política não foi o poder que a política pode trazer para a gente. Né? Porque esse poder, de certa maneira, eu já experimentei chefiando, comandando a instituição como a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas o que me atraiu foi essa possibilidade de poder fazer a diferença, de poder mudar algumas coisas que eu acredito que podem mudar na vida das pessoas e não são mudadas, às vezes, por outros interesses que não o interesse público. Então, é como se fosse pagar uma dívida. Acho que a vida já me deu tanta coisa, né? Vindo da onde eu vim, né? Meus pais terem vindo da onde vieram, nos deram os valores que protegeram a gente até aqui. A gente nunca teve problema nenhum, graças a Deus, sempre se pautou por valores, enfim, a fé que a gente tem. Então, acho que não seria justo, não seria leal que eu agora me aposentasse, né, e fosse confortável para o sofá para assistir TV. Então, acho que é uma forma da gente devolver um pouco que a vida deu para a gente, e isso que me entusiasmou. Agora, de fato, é uma decisão difícil, porque a gente tem que dialogar, né, com os diferentes, que a política é o lugar onde a gente encontra os diferentes, e não é afastando as pessoas, é dialogando com elas. Eu acho que eu aprendi um pouco nesses 43 anos de trabalho, foram 23 como empreendedor, quer dizer, antes de entrar para a polícia, outros 20 anos na atividade policial, né? E as suas ramificações. Então, acho que isso me deu uma certa estrutura. Eu estou disposto a fazer isso, né? Alguns amigos, pessoas que me levaram para esse caminho, que acreditaram, né, que a gente pode contribuir, e a nossa ideia. Você enxerga, quando você olha assim, a Baixada Fluminense e a nossa gente, não só a Baixada, o estado inteiro, né? São Gonçalo, que é uma região também de muitos problemas e falta de investimento, sobretudo investimentos federais. E quando o senhor olha e coloca do outro lado uma bancada federal com 46 deputados, o senhor concorda que a Baixada ainda carece de muitos recursos, e esses deputados federais e senadores, são 3 senadores no nosso estado, poderiam de fato compor uma bancada que lutasse e trouxesse recursos volumosos, não só na falácia, não só no discurso, mas efetivamente fazendo? Olha, Mauro, acho que a sua pergunta é a pergunta de ouro, pergunta que vale ouro. A Baixada Fluminense tem muitos problemas, né? Alguns números, a gente falou em estatísticas no início do programa, 1 em cada 3 mortes violentas que acontecem no estado do Rio, isso números agora de janeiro a abril desse ano, agora 2022, recente. 1 em cada 3 mortes violentas que acontecem no Rio, acontece na Baixada. Aí. 1 em cada 4 roubos que acontece nas ruas de todo o estado do Rio de Janeiro, acontece na Baixada. 1 em cada 3 roubos de carro que acontecem em todo o estado, um deles acontece na Baixada. A Baixada tem quase 4 milhões de pessoas, o estado tem pouco mais de 17 milhões, então essa proporção não tá batendo. Então, quando a gente olha para a Baixada Fluminense, né, e aí eu tomo a liberdade de me dirigir direto à tua audiência, a gente imagina assim, a Baixada tem um monte de problema, né? A Baixada é tratada até pelo próprio IBGE como alguns municípios, como municípios dormitório, né, em que as pessoas têm que enfrentar horas e horas para vir buscar trabalho, né, em outros municípios e voltar. Aí a pessoa fica 4 horas ali, né, nos diferentes modais de transporte. A gente passa os anos dialogando muito para melhorar, para minimizar esse sofrimento de quem mora na Baixada. Quando você falou de recursos, você falou de bancada federal, eu acho que a melhor pessoa para receber essa mensagem é o próprio cidadão, porque ele vai cobrar isso. A gente precisa de um transporte melhor, a gente precisa que o cidadão da Baixada tenha um conforto melhor para que ele tenha uma vida mais digna, né?
mas eu acho que migalha não atende a Baixada e não vai ser migalha que vai levar o recurso para a Baixada. Eu vou me explicar. A gente tem que levar o poder econômico para a Baixada. Não é melhorar o transporte para que o trabalhador possa ter um transporte melhor ou mais rápido ou menos indigno como ele tem hoje. É a gente fazer com que o recurso seja feito na própria Baixada. Então a Baixada hoje você sabe, eu sou praticante de ciclismo, então eu frequento uma turma que gosta muito de pedalar, e a Baixada Fluminense, em diferentes pontos, tem lugares maravilhosos para a exploração desse tipo de esporte, dessa prática. Tem pontos turísticos, inclusive, mas que são, de alguma maneira, prejudicados ou não acontece. A gente sabe de muita gente que deixa de frequentar com receio, com medo da violência. Isso acontece se a gente vai colocar a polícia lá, a gente vai melhorar um pouco isso, a gente talvez tenha uma atividade um pouco mais intensa. Mas o que a gente precisa é que o investimento seja feito na própria Baixada, para que as pessoas trabalhem lá. Então, quando a gente olha para a Baixada, a gente não pode olhar e ver um grande problema. Na realidade, é um grande potencial. A partir do momento que a gente começa a enxergar isso, e eu sei que é ousado, e pode parecer assim, mas isso é para muito distante. Não, não é não. Não. Os investimentos têm que ser feitos lá. A gente tem que gerar os empregos lá, saber qual é o potencial dos municípios que tem na Baixada e a gente não depender de assistencialismo. Eu vou te dar uma van, eu vou te dar um carro para você ser atendido num posto de saúde em outro lugar. Ou eu vou facilitar o teu modal de transporte para que você possa ir num ônibus direto para determinado lugar para trabalhar lá. Não, você vai ter que trabalhar perto da sua residência, até porque, mesmo por mais que a gente melhore, o que a gente quer, e o mundo está evoluindo nesse sentido, as pessoas precisam ter uma vida digna. Então, quem tem filho, filho pequeno, se você fica 2, 3 horas, ainda que você fique menos, você fique 1h30 ou 2 horas, o que vai acontecer é que você vai ter contato com o teu filho só no final de semana, só no domingo, como acontece com muita gente. Então, não é esse o caminho para levar a Baixada para o lugar onde ela tem que estar. Acho que a gente precisa ressignificar o que significa o termo Baixada, o que expressa o termo Baixada para a maioria das pessoas. E hoje sinal de trânsito, subir a Dutra ou Washington Luiz e pegar engarrafamentos enlouquecedores, demora horas, e aí seu filho está dormindo, quando você sai de manhã, ele está dormindo ainda e você vai estar com ele só no domingo. Como é que a gente resolve isso? Convencendo o poder público de que o investimento tem que ser feito na própria Baixada, o emprego tem que ser gerado ali na própria Baixada. Isso é mais difícil? A primeira decisão que tem que ser tomada é pelo próprio cidadão que mora na Baixada para exigir isso. Estou conversando aqui com o delegado Fernando Veloso, pré-candidato a deputado federal pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o delegado Fernando Veloso. Delegado, você foi secretário de Estado do Sistema Penitenciário. Você, de fato, acredita na ressocialização? Muita gente fala em ressocialização do preso e tal, mas o próprio Estado dá muito pouca possibilidade do preso ser ressocializado. Você concorda? Mauro, a gente consegue ressocializar quem algum dia foi socializado. O que eu acho que nós precisamos fazer, e aí já fazendo até um certo coro com o nosso presidente da República, o preso tem que trabalhar. Eu cunhei uma frase
Eu achei interessante porque a gente ouviu falar muito naquela frase bandido bom é bandido morto, né? Então a gente, independente das críticas que a gente possa fazer isso, ou concordar ou não concordar, me pareceu que era mais eficiente para nós que pagamos uma carga absurda de impostos, dizer preso bom é preso trabalhando. Você disse bem, no estado do Rio a gente tem hoje cerca de 43 mil pessoas presas. O Rio é um dos últimos estados a colocar esses presos para trabalhar. Nós estamos ali nas últimas posições, não temos 5%, se tivermos 5% dos presos trabalhando. Que diferença isso faz para nós que estamos aqui? É como a gente começou a falar no início do programa. Né? O que acontece dentro dos muros nos interessa. Porque nós temos que trabalhar muito, gerar muita receita para poder arrecadar dinheiro para pagar a comida desses presos. No estado do Rio de Janeiro, por mês, nós, cidadãos, nós pagamos 12 milhões de reais só para alimentar essas pessoas. Só de comida? Só de comida. Só de comida. Né? O sistema penitenciário ele consome muito recurso do cidadão. O poder público não gera riqueza nenhuma, Mauro. O poder público só consome riqueza. Quem gera riqueza somos nós. São cidadãos que trabalham, que produzem, que têm suas atividades. E aí a gente pensa assim, né? O sistema penitenciário é uma das pastas que mais consome recurso. Né? E a gente não tem como deixar de dar comida para os caras. Né? Então, a lei é essa, a gente tem que dar, tem que cumprir. Nós não vamos descumprir a lei. Só que quando a gente coloca recurso, quando o poder público coloca recurso na saúde, na educação, no transporte, a gente tem um retorno. Isso dá retorno para a gente. A gente tem atendimento médico, a gente tem um transporte para ir para o trabalho, né? Infraestrutura, saneamento, que falta tanto na Baixada Fluminense. Né? Só que no sistema penitenciário isso não dá retorno nenhum para a gente. E ele precisa dar retorno. Então, a única forma do sistema penitenciário dar retorno para o cidadão que paga é fazer o preso, é colocar o preso para trabalhar. E como é que a gente faz isso? Tem uma série de maneiras. Eu costumo dizer que na cadeia a gente tem a oportunidade de fabricar, de produzir do alfinete ao foguete. Se a gente chamar um empresário, né, ele monta a planta lá. Isso já aconteceu, uma planta de produção. Isso já aconteceu, o sistema penitenciário do Rio já produziu vassouras, já produziu móveis. Isso tudo, infelizmente, foi desativado. Há estados no Brasil em que o mobiliário das escolas é todo feito dentro da cadeia. Há estados em que o fardamento da Polícia Militar é produzido dentro da cadeia. Então, eu sou a favor, seguindo até as palavras do nosso presidente, eu sou a favor de que o preso, ele é bom se ele estiver trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, ele só está gerando despesa para a gente. Assim, o sistema penitenciário vai dar algum retorno para a gente na medida em que essas pessoas, trabalhando, elas vão passar a ter uma possibilidade de não se desconectar da humanidade que elas são. Eles são seres humanos, eles não nasceram de proveta, eles não nasceram criminosos. Alguém não deu injeção neles quando eles foram nascer, né? Quando eles iam nascer, ele falou assim, você vai nascer criminoso. Não foi isso. Né? Então, de alguma maneira, esse cara ele está ligado à humanidade dele. Só que quando ele vai para dentro do sistema penitenciário, o que domina o sistema penitenciário são as organizações criminosas. Não há dúvida nenhuma, não é o poder público que manda na cadeia. Quem manda na cadeia é o criminoso. A gente tem 43 mil presos, pouco mais de 5 mil policiais penais para cuidar dessas pessoas. Então a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que esses presos eles não voltem a nos dar prejuízo quando eles saírem, porque eles vão sair. Querendo nós ou não, seja a pena deles de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, né, eles um dia vão sair. Eles entram por uma porta e eles vão sair por outra. Então, por enquanto nós tivermos 2 portas na cadeia, a gente tem que pensar assim, o cara que está entrando hoje, ele vai sair algum dia amanhã. Eu te digo, Mauro, grande parte das pessoas que cometem os crimes hoje, que estão levando insegurança para todos nós, já passaram pelo sistema prisional. Já passaram pelas mãos do Estado. Então a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem que tentar fazer alguma coisa. E sem mimimi, sem ficar entregando flores, sem ficar fazendo carinho em preso, que preso não tem que ter carinho em coisa nenhuma, mas ele tem que ser colocado para trabalhar. Na medida em que a gente faça com que essas coisas aconteçam, a gente faz com que o sistema prisional, que nos custa muito dinheiro, a gente tem que trabalhar muito, ele nos dê algum retorno. E o retorno que ele vai nos dar é fazer com que a gente não tenha o poder público, a gente não tenha o sistema trabalhando contra a segurança do cidadão, que hoje é isso que acontece. E ele produz, hoje, próximo do zero, né? A gente quase não tem no Rio de Janeiro, como eu te disse, a gente tem alguns, a SEDAI é uma das únicas iniciativas, uma das poucas iniciativas que se mantém lá, empregando pessoas no replantio de mudas, mas a gente podia ter, como eu disse, do alfinete ao foguete. Eu sou a favor, inclusive, Mauro, de que a gente monte, que a gente estude, que a gente discuta uma zona franca da cadeia. Então, por que o poder público não pode implantar dentro de uma unidade prisional, com o recurso do empresário, implantar ali uma plataforma de produção, seja lá do que for. Se a gente precisa, nas escolas, de mobiliário, a gente produz o mobiliário todo ali, esse empresário tem um benefício, né, na cobrança, né, no pagamento desses impostos, ele vai ganhar dinheiro vendendo para outras pessoas e o poder público deixa de gastar recursos para comprar mobiliário para as escolas, por exemplo. Mas, delegado Veloso, tem uma parcela da sociedade, especialmente os ideólogos,
que defende que o preso tem que ter mais isso, mais aquilo, que defende que... E isso contraria, né, o interesse da própria sociedade, o senhor concorda? Olha, a gente vive hoje, Mauro, numa guerra de ideias, né? Numa guerra numa guerra de versões de conflitos aí. Desculpa, numa guerra de versões. Então, eu acho que a gente não deve se pautar pela ideologia. Eu gosto de ser pragmático, né? Como eu te disse, mais da metade da minha vida profissional foi como empreendedor. Então, eu acho que o dinheiro que a gente coloca em qualquer lugar, ele tem que dar algum recurso. A gente não pode jogar dinheiro no ralo. Política de resultados, né? Tem que ter resultado, né? E hoje o sistema prisional não nos dá resultado. Nós não conseguimos nos livrar desse problema, porque a gente não consegue fazer com que as pessoas não cometam os crimes. E se elas cometerem os crimes, a gente não tem outro jeito. A lei não nos permite fazer outra coisa que não seja prender essas pessoas. Então, nós temos que gastar nosso recurso com esse sistema. Então, já que nós fazemos isso, a gente tem que fazer com que ele dê resultado. Agora, se alguém vai achar que a gente tem que entregar flores para o preso, se a gente tem que fazer lá mimimi, quem quiser que vá lá e faça carinho para eles. Eu acho até importante, isso não é papel do poder público, eu acho importante até a gente, com a tua fala, a gente destacar aqui a importância do papel da família, que é algo também que tem faltado muito, né? Eu tenho uma família, eu cheguei onde eu cheguei, e eu acredito muito isso aos meus pais, né? A mim e ao meu irmão, eles nos deram valores que nos protegeram. A gente esteve em muitas situações de risco, poderíamos ter tomado decisões equivocadas que poderiam ter nos levado a outros lugares, né? Eu morei numa favela do Rio de Janeiro, eu fui morador do Morro da Providência. Quando meus pais chegaram de Portugal aqui, muitos anos eu morei lá, né? Mas a gente não veredou por esse caminho. Então, eu acho que a família ela é importante nessa sustentação para que a gente não tenha tanto crime como a gente tem no Rio de Janeiro. E as famílias dos presos também são importantes nesse sentido. A família do preso ela pode ser um importante parceiro da sociedade para tentar fazer com que aquele cara que está lá, que ele não abrace direto a facção, porque a facção está lá disposta a ser abraçada por ele. E muitos fazem isso, muitos aderem. A família pode ajudar muito nesse sentido. Estou conversando com o delegado Fernando Veloso. Vamos falar um pouco mais com ele a respeito da importância da família na vida da gente. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o delegado Fernando Veloso. Quando a gente pensa assim na família, né? Antigamente tinha famílias grandes, minha mãe teve 7 filhos. Hoje é praticamente inexequível isso, né? Você criar 7, 8, 9, 10. Mas as pessoas continuam tendo, os casais continuam tendo muitos filhos. Quando a gente fala em conciliar essa capacidade gestora, administrar a família da gente, não entra numa área de conflito grande, que envolve inclusive as igrejas, muitas religiões. Como é que você vê isso? Olha, Mauro, essa questão é uma questão difícil, complicada, mas eu não consigo fugir às minhas origens. Eu sou católico, meus pais são católicos e eu acho que não há direito nenhum que valha mais nada, não vale mais do que nada do que a vida. E como eu ouvi uma entrevista outro dia, que dizem assim, quando começa a discussão do filho com o pai, né, que o pai está reclamando lá com o filho, dando uma bronca nele, ele diz, mas eu não pedi para nascer. De fato, ele não pediu para nascer. Eu acho que interromper esse processo é algo muito complicado
E eu acho que mais importante, talvez, do que isso, Mauro, do que a gente discutir isso, seja a gente discutir hoje os movimentos que são feitos e atacam a estrutura da família. Eu, como alguém que se dedicou ao estudo da segurança durante muito tempo, e pude vivenciar uma série de questões, enfim, eu fui empreendedor, eu trabalhei no poder público, eu morei fora do Brasil por uns anos. Eu estou convencido, né, por conta da minha experiência, da minha criação, de que o valor da família, ele estrutura uma série de outras questões. Você pode ser mais honesto, menos honesto, mais leal, mais dedicado, mais competente. Nesse conjunto de coisas do ambiente que você vive, a família, ela interfere, ela importa muito. Então, acho que eu colocaria como prioridade para a gente discutir os mecanismos ou as coisas que têm sido feitas nos últimos anos que atacam justamente o Instituto da Família. A gente tem hoje muita violência, né? A gente vive sendo cenário aí de violências absurdas, né? São praticadas contra crianças, contra idosos, contra mulheres. Educação também de baixa qualidade interferindo nisso. Educação ruim, mas assim, eu acho que a família é o lugar onde você nutre valores de respeito ao próximo, nutre valores de acolhimento ao próximo, né? Sem ser bonzinho, sem nada disso, mas é a família que te dá isso. Quando você tira a família do cenário, você vai ter a disputa ali, né, o canibalismo ali da vida de hoje em dia. Então, acho que o Instituto Família, né, ele é importante para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada. Sem isso fica muito difícil, porque o ser humano ele se volta muito para o seu umbigo, né, ele se volta muito para as disputas, para a disputa com o próximo, naquela guerra, né, para vencer, naquela guerra para ter mais bens, para progredir, e a gente deve fazer isso sim, isso faz parte do progresso, né, da evolução humana, mas a família, ela te coloca no lugar que você faz isso sem você pisar na cabeça de ninguém, sem você atropelar ninguém, você respeitando os valores dos outros e brigando pelo teu espaço. Eu acho que é a família. Eu não conheço assim, você tem a fé, você pode ter fé, né? Cada um tem a sua fé, isso te ajuda também, mas eu acho que a família é essencial para isso. Eu sou muito grato, né? Eu não consigo falar de uma forma, me despindo disso, porque eu sou muito grato, enfrentei muitos desafios, graças a Deus tive a oportunidade de vivenciar muitas experiências, comandar estruturas enormes do Estado, e eu acredito esse sucesso, né, aos valores que a minha família me deu. Então, acho que se eu não tivesse a família que eu tive, né, que foi ali me levando até onde eu cheguei, eu acho que eu teria sucumbido em algum momento. Então, acho que é importantíssimo isso. Conversei com o delegado Fernando Veloso. Doutor Veloso, eu quero muito e de coração agradecer muito o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada. O senhor continua sendo o nosso convidado permanente, colocando nesse momento nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Olha, Mauro, eu que agradeço aqui poder estar com a tua audiência do Fala Baixada. Eu tenho, como disse, um carinho especial pelo morador da Baixada. Eu acho que é alguém que experimenta uma dificuldade muito grande em razão da situação que tem que enfrentar, seja de transporte, seja de falta de segurança. Mas eu queria dizer para o morador da Baixada que, junto a essa dificuldade, vai um enorme potencial de transformação, potencial de melhora. E para isso eu acho que é o conhecimento, é a gente levar o conhecimento. E aí eu parabenizo o programa Fala Baixada por fazer isso, por dar voz, né, àqueles que estão no silêncio, né, mostrar os problemas que a Baixada tem, não só para resolver os problemas imediatos ali, mas também criar condições para transformar, para mudar o sentido da palavra Baixada hoje. Baixada é mais potencial do que problema. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.